O mundo tem ostentado grandes descobertas. E pode-se dizer que, em certo sentido, teve mesmo um grande progresso. Um modo diferente, mais rápido e fácil de resolver as coisas. Por exemplo, na área da medicina, melhorou muito em como descobrir doenças, como ela se inicia, como prevenir e como cuidar delas. Podemos dizer que, não muito tempo atrás, demorava muito para descobrir que uma pessoa tinha uma doença grave. Quando a pessoa ficava sabendo, podíamos dizer que já era tarde, não era assim? Hoje, não mais. Por exemplo, no campo também do materialismo, as pessoas conseguem ter e adquirir as coisas muito rápido e fácil. O tal crédito tem se propagado em toda a parte. E assim se acumula muitas coisas e que por fim as pessoas, mesmo ela não tem tempo de usufruírem todas as coisas que adquire. Não é assim? Você já comprou uma coisa que talvez esteja lá no canto sem usar? Por exemplo, uma casa. Você pode comprar sem mesmo ter todo o dinheiro. Algumas décadas atrás, precisava juntar todo o valor para comprar uma casa. Hoje, não mais. Hoje, você tendo crédito, você pode comprar uma casa. Não precisa ter o dinheiro. E a tecnologia? Essa sim foi um passo do seu primeiro degrau da escada para o seu último degrau da escada. E continua progredindo muito. Por exemplo, o aparelho celular, esse que você carrega todos os dias na sua mão, antigamente se fazia ligações, algumas décadas atrás. Hoje, não mais. Hoje, quando saiu aquele e-mail, a gente ficamos maravilhados, mandar e-mail pelo celular. Você digitava uma carta para uma pessoa, alguma coisa, só digitava lá o botão enviar, já estava do outro lado, independente de onde a pessoa estava. Isso é o mais simples do celular. Quando eu era criança, no meu caso, eu ficava brincando com meus amiguinhos, que ele estava em um país e eu estava em outro, no mesmo quintal. Mas nós se conversávamos, mas vendo um outro, no mesmo quintal, para poder ouvir a voz. Brincava como se eu estivesse em outro país, mas no mesmo quintal. Mas depois que acabava a brincadeira, nós sabíamos que aquilo era impossível. Uma pessoa em outro país conversar como se estivesse vendo uma imagem dela. Olha, eu estou aqui, estou fazendo isso. Como a gente via alguns filmes do passado. E a gente sabia que aquilo era impossível. Hoje, não mais. Pelo celular, conseguimos interagir com outra pessoa, mesmo estando muito longe. Você consegue resolver coisas falando com as pessoas com esse aparelho. Não importa que lugar do mundo ela esteja. Mas, mesmo tanto feito, esses avanços não têm ajudado muito no que diz respeito à imoralidade, e até mesmo em sentido espiritual. Em vez disso, a humanidade tem dado cada vez mais ênfase e afundado num lamaçal de pessoas más. Guerras, fome, terrorismo, ganância, doenças e o materialismo. E é o que a gente está vendo nos noticiários, né? Isso não para. Isso não é novidade para a palavra de Deus. Note em sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3,
por favor. Versículo de 1 a 3. Se você achou, diz assim, 2 Timóteo 3, de 1 a 3. Diz assim: mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar, pois os homens só amarão a si mesmo, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom. Vimos as palavras aí de apóstolo Paulo, como se estivesse lendo um jornal hoje, ou uma notícia do dia a dia. Então, como podemos agir sabiamente em tal ambiente insensato? Lá na sua escola, lá no seu trabalho, com outras pessoas. Como posso agir sabiamente em um ambiente tão insensato que nós vivemos hoje? Será que isso é possível? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que é possível. Note em Provérbios capítulo 2, versículo 6, por favor. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Diz assim: pois é Jeová quem dá sabedoria, da sua boca procede conhecimento e discernimento. Então vemos aí que a palavra de Deus é sabedoria, né? Ele que dá sabedoria, da boca dele procedem. Eu gosto dessa parte aí que diz, procedem, da sua boca procedem. Então, a sabedoria de Jeová é como se fosse um rio. Então, a palavra procede aí nos dá a entender que é algo que não para. Não para. Então, se você for à beira de um rio, vamos dizer que o rio Nilo, que já existe por milênios. O rio Nilo, ele tem aproximadamente 6.650 quilômetros de comprimento. E sua bacia hidrográfica tem cerca de 3.344.000 quilômetros cúbicos. Bom, talvez a gente nem saiba quanto tempo, mas é muita água. Então, para ilustrar isso aqui e comparar, a palavra de Deus é como se fosse um rio, o rio Nilo, vamos dizer, que tem muita água. Agora, você precisa da água do rio, você precisa levar para a sua casa essa água para cuidar das suas necessidades básicas. E aí você coloca uma bomba lá naquele rio, lá, vamos supor que você está lá no rio Nilo, em volta lá, morando no Egito, e você precisa dessa água. Você coloca uma bomba nesse rio e você precisa puxar a água de lá. Você usando a água desse rio, você acha que este rio secaria? Não, né? Ele não secaria. Mesmo você usando por anos, até como vemos, é um rio que existe há milênios. Então, da mesma forma, o conhecimento e a sabedoria de Jeová é a mesma coisa. Jamais vai deixar de existir e nunca vai se secar. Então recorra a esse recurso, que é a fonte da sabedoria de Jeová, a palavra de Deus, a Bíblia. É interessante que a sabedoria de Jeová é totalmente diferente da sabedoria do mundo, e com qualquer outra sabedoria que insiste em dizer que você precise dela. Note em 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19 e 20. Diz assim: porque a sabedoria deste mundo é tolice perante Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e também, Jeová sabe que os raciocínios dos sábios são fúteis. Ler e aplicar a palavra de Deus na nossa vida
é sabedoria e também nos beneficia muito. Agir segundo os conselhos da palavra de Deus, conforme diz aqui, é o proceder sábio. Porque a sabedoria do mundo é tolice, conforme a Bíblia diz aqui. E por quê? Nós precisamos perceber que rumo está tomando nossa vida e precisamos agir rápido. Só assim conseguiremos agir sabiamente nesse mundo insensato, apenas se seguirmos esses conselhos, baseados na sua palavra. Para aprender um pouco mais como a gente precisamos saber o que fazer usando a palavra de Deus, vamos ver aqui um apóstolo de Deus, Pedro, o que aconteceu com ele. E podemos dizer assim, por que Pedro chegou a dizer tal coisa? Notem em Mateus, capítulo 16, Mateus, capítulo 16, versículo 21 ao 23. Mateus 16, 21 a 23. Se o irmão quiser colocar a imagem, pode pôr. Diz assim: daquele tempo em diante, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha de ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas da parte dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que tinha de ser morto e no terceiro dia ser levantado. Em vista disso, Pedro o levou à parte e começou a censurá-lo, dizendo: tenha compaixão de si mesmo, Senhor, isso de modo algum lhe acontecerá. Mas ele, Jesus, virou as costas para Pedro e lhe disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, porque não tem os pensamentos de Deus, mas os de homens. Então vimos aí o que aconteceu com Pedro. Uma pessoa que andava com Jesus, comia com Jesus, viu Jesus fazer o milagre. E ele chegou a esse ponto. O que será que aconteceu com Pedro? Talvez Pedro tenha se tornado vítima de uma falha comum no pensamento humano, a de acreditar apenas no que queria acreditar. Como podemos evitar cair nessa armadilha? Nós podemos destacar 3 pontos para não desviar assim como Pedro e agir de modo sábio, não insensato. O primeiro ponto é: não seja confiante demais. O apóstolo Paulo deu esse conselho aos cristãos lá na antiga Corinto, e ele disse lá em 1 Coríntios 10, 12: quem pensa que está de pé, tome cuidado para não cair. Por que Paulo disse isso? Pelo visto, porque ele sabia como é fácil o pensamento humano desviar. Até mesmo mentes de cristãos maduros, que servem a Jeová por anos, pode se corromper. Então esse era o cuidado que Paulo tinha. O segundo ponto, pensamento carnal. Alguns em Corinto sofreram forte influência de pensamentos carnais. Note que em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos do 1 a 3. Diz assim, olha: assim, irmãos, não lhes pude falar como a homens espirituais, mas como a homens carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu os alimentei com leite, não com alimento sólido, pois vocês ainda não eram fortes o suficiente. De fato, nem mesmo agora são fortes o suficiente, pois ainda são carnais. Visto que há entre vocês ciúmes e brigas, não é verdade que são carnais e estão andando como homens? Então esse foi o conselho de Paulo para a congregação lá em Corinto. Então havia mais ênfase em filosofias humanas do que na palavra de Deus. Esses intelectuais eram governados pelo espírito do mundo, em vez do espírito de Jeová.
As filosofias e ideias deles não estavam de acordo com o pensamento de Deus. Então havia um grande perigo. E a principal fonte de pensamento carnal é Satanás, o diabo. Se a gente ver lá em Gênesis 3, de 1 a 6, vamos rever lá o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Satanás disse assim para Eva: não, pode comer esse fruto, você será como Deus. Então ele colocou no pensamento dela, pensou nela, né? Aumentou o ego dela. Então ele cegou a mente de Eva. E ali fala em 2 Coríntios 4:4 que ele continua fazendo isso. Isso nos dias do apóstolo Paulo. Imagine hoje, como resta pouco tempo para ele. O terceiro ponto é: não se iluda. Também é muito fácil a iludirmos a nós mesmos. Na realidade, pode ser muito difícil deixar de lado, até mesmo questionar opiniões que prezamos muito. Por quê? Porque desenvolvemos um apego emocional aos nossos conceitos. Podemos então enganar a nós mesmos por inventar motivos para justificar crenças que na realidade são erradas ou enganosas. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele achou que estava fazendo o que era certo. Parece que Jesus foi duro com eles, né? Para trás de mim, Satanás. Mas Jesus, ele fez o que era certo. Corrigiu Pedro. Por exemplo, o apóstolo Paulo passou um tempo com os irmãos lá em Éfeso, pregando e ensinando as boas novas. E ele amava muito aqueles irmãos e queria ajudá-los a continuar fiéis a Jeová. Antes de se tornarem cristãos, os irmãos lá em Éfeso tinham crenças religiosas erradas e eram supersticiosos. As pessoas em Éfeso eram muito imorais e não tinham vergonha do que faziam. O sexo era um assunto comum em peças teatrais e festas religiosas. Ali em Éfeso, muitos efésios tinham perdido todo o senso moral, a Bíblia diz. Essa expressão significa literalmente tendo deixado de sentir dor. Era como se eles estivessem anestesiados. Basicamente isso. A pessoa anestesiada, ela não sente dor. Então, antes de conhecer a Jeová e aprender o que era certo e errado, era como se eles não sentissem nenhuma dor na consciência por fazerem coisas erradas. Foi por isso que Paulo disse que eles estavam em escuridão e apartados da vida que pertence a Jeová. Felizmente, alguns em Éfeso abandonaram a escuridão. O que pode nos ajudar é Provérbios capítulo 2, versículo de 1 a 5. Lá diz que a gente precisa fazer um esforço em busca do conhecimento exato. Esse esforço é como se fosse cavar um tesouro. A palavra cavar já dá a ideia de você fazer força, não é? Então a gente precisa de esforço para conseguir o conhecimento exato. Se fizermos esse esforço para encher a mente e o coração com as verdades da Bíblia, obteremos verdadeira sabedoria, perspicácia e discernimento, mas exige esforço para ter um tesouro. Se você for fazer uma reforma na sua casa, por exemplo, mudar sua cozinha. Bem, você quer reformar a sua cozinha. Aí você precisa ter as medidas exatas para poder concluir seu plano, aquele projeto que você quer chegar, não é isso? Então você precisa ter a largura, o comprimento, a profundidade, a altura. Por exemplo, um armário. Você vai abrir, precisa de tanto de profundidade para poder abrir a porta, até mesmo a porta da geladeira. Você vai tirar uma melancia da geladeira, você não consegue daí se você não medir certinho, né? Então, a gente precisa fazer um esforço para medir tudo e conseguir essa medida exata para poder deixar aquela cozinha, a sua cozinha, bem feita, não é assim? Assim fica melhor, porque senão a porta do armário pode bater em algum lugar, né? E até machucar alguém.
O esforço em estudar a Bíblia é basicamente isso. É você entender o que ela quer passar para você, entender a profundidade, a largura, a altura e o comprimento da palavra de Deus. Jeová e Jesus querem que você faça isso, porque sabe o que é melhor para mim e para você. Ele quer que nós seja feliz. Se imitarmos Pedro, também vamos conseguir manter nossa mente em harmonia com os pensamentos de Deus e raciocinarmos de forma correta, e assim agiremos de modo sábio. Sabe por que eu falei agir conforme Pedro? Note aí o que aconteceu com ele agora, em 2 Pedro 3:1. 2 Pedro 3:1. Agora Pedro vai dar um conselho. 2 Pedro 3:1 diz: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo, e nela, como na primeira, estou despertando por meio de um lembrete a sua habilidade de pensar de modo claro. Habilidade de pensar de modo claro. Então, parece que Pedro ele percebeu que não estava tão claro as coisas para ele. Então, parecia que Jesus estava sendo duro com ele. Não, Jesus estava abrindo a luz para ele. Então, se nós imitarmos Pedro, nós vamos conseguir manter a nossa mente em harmonia com os pensamentos de Deus, conforme o conselho que ele deu depois aqui para os cristãos, lá dos seus dias. Agora é urgente agir com sabedoria. Mas por que podemos dizer que é urgente? Bem, Jeová sempre avisou seus servos com antecedência sobre as coisas que ainda não eram, as coisas ainda não observadas. Por exemplo, no caso de Noé, ele disse que destruiria aquele mundo mau em 120 anos. A declaração desse decreto divino em Gênesis 6:3 marcou o começo do fim daquele mundo mau. Imagina o que significava para aqueles que viviam naquele tempo. Em apenas 120 anos, Jeová traria um dilúvio e acabaria com tudo. Noé recebeu esse aviso décadas de antecedência. E o que fez Noé todo esse tempo? 120 anos. Resposta: ele usou sabiamente o tempo a fim de preparar para a sobrevivência. Paulo, ele disse a respeito de Noé em Hebreus 11:7, que ele foi um pregador da justiça. Que dizer de nós? Já se passaram mais de 100 anos desde que Jesus foi ungido como rei no céu. Nós certamente estamos no tempo do fim. Como devemos agir aos avisos que recebemos? Resposta: agir com sabedoria baseado na palavra de Deus, a Bíblia. Devemos fazer igual Noé, usar bem o nosso tempo. Agora é o tempo para fazer a vontade de Jeová com forte senso de urgência. Nos tempos modernos, milhões de estudantes sinceros da Bíblia aprenderam que o atual sistema está condenado à destruição. A pergunta é: você acredita nisso? Jeová tem dado avisos por intermédio do alimento espiritual provido pelo escravo fiel e prudente. Eu tenho usado bem esse alimento? Como um todo, o povo de Jeová tem gastado seu tempo, energia, recursos em se ocupar em divulgar a mensagem do reino, em vários aspectos da organização. E qual a maneira de nos mantermos na expectativa do fim? Resposta: é prestarmos atenção aos sinais de que o fim está próximo. E existem muitas provas convincentes que nos convencem de que estamos vivendo nos últimos dias. Apenas citando duas, lá em Apocalipse 12:9, diz que ali foi lançado um dragão aqui para baixo na terra. A serpente original, aquela mesma que enganou Eva. E ele está desencaminhando toda a terra habitada. Resultado? Sofrimento, doenças,
guerras, morte e por aí vai. Qualquer avanço que a medicina tiver, qualquer avanço na tecnologia, essas coisas ruins vão continuar a existir. Ela vai deixar de existir só quando o reinado de Jesus chegar no novo mundo. Uma segunda característica, podemos dizer que estamos vivendo o tempo do fim, vamos ver aqui na Bíblia, Mateus 24, 14. Diz assim: E estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Essa é uma profecia que está se cumprindo em escala global. Atualmente, essa profecia se cumpre numa escala sem igual. A Bíblia não diz que Jeová vai esperar até que cada pessoa na terra receba um testemunho. Por exemplo, quantos bebês nascem a cada hora? São muitos, né? Jeová não vai esperar que ele cresça para dar testemunho a ele. Em vez disso, as boas novas de Deus têm de ser pregadas até o dia que Jeová dizer chega. Aí virá o fim. Então é Jeová que está no controle de tudo. E a pergunta, será que Jeová nos encontrará agindo com sabedoria? 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 11 a 14, lá tem uma frase que diz assim: Pensem que tipo de pessoas vocês devem ser. Pensem em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus. E isso que pede para nós lá, nesses últimos dias. Então, portanto, imite a Noé, imite a Pedro, mudou, ele reorganizou o seu modo de pensar, começou a pensar de um modo mais claro para as coisas de Deus. Aí ele percebeu por que Jesus disse aquilo para ele, para trás de mim. Aqui diz, seja sábio e tome posição do lado de Jeová. Apoie sua soberania e encontre refúgio em seu nome. Leia a Bíblia e medite nela. Mantenha os interesses do reino em primeiro lugar na sua vida. Tenha alvos. Os alvos fazem a gente permanecer firmes para alcançar esses privilégios, em trabalhar mais para Jeová. Jovens, desenvolvem habilidades que o ajudarão a se sustentar no serviço de Jeová. Desenvolva habilidades que vai te ajudar a trabalhar mais para Jeová. Outro ponto, limite o trabalho secular e a recreação. Mantenha um equilíbrio. Continue a rejeitar a maldade. Em todos os aspectos de sua vida, evite características do espírito do mundo como ciúme, briga, orgulho, arrogância e mentira. Esses são o espírito do mundo. Continue a buscar a paz com nossos irmãos, nossos amigos. Se eu tenho um problema com o irmão, se eu sei que ele tem um problema, vou lá conversar com ele, para ter paz e manter a paz. Por temer a Jeová e adquirir sabedoria, evitaremos ser destruídos com esse mundo tolo e insensato. Se fizermos assim, Jeová nos achará agindo de modo sábio e com sensatez.